É isso aí, diretamente do interior do Ceará para todo o Brasil e universo. Vamos falar sobre as 7 leis universais, né? 7 leis conhecidíssimas, porém não da maioria, mas de um povo seleto, de um povo que busca, questiona, sei lá, quer conhecer a verdade, coisas ocultas que até então foram. Vozinha, meu amor, ali, né? Falando com a minha vozinha aqui, mas indo diretamente pro assunto e para conhecimento puro e verdadeiro. Falando aqui das 7 leis. 7 leis herméticas, né? Herméticas porque vem do nome Hermes Trismegisto, né? Um nobre homem que teve 3 passagens aqui na Terra, em 3 tempos, em 3 povos ele foi conhecido com nomes diferentes, mas isso não é o que vem, não é o que vem, é o que interessa no momento. Vamos falar diretamente das 7 leis, daquilo que eu realmente queria falar aqui com você. Você aí, então já vai se inscrevendo no meu canal, deixando o like, compartilha e pega já um papel, caneta na mão se você quiser entender um pouquinho sobre essas 7 leis, que é o que? São 7 leis. A primeira é chamada de lei do mentalismo. O que essa lei diz? O todo é mente. A mente é a base de toda a realidade. E a matéria é apenas uma manifestação dessa mente. Ou seja, o Criador, o universo, seja lá qual o nome que as religiões dão, mas é fato que existe um ser maior, um ser que criou todas as coisas, e esse ser, ele tem vários nomes, né? Deram vários nomes a ele. E ele foi o criador de tudo. E tudo criou na sua mente. Ele pensou, ele imaginou, e tudo foi criado, não é isso, vozinho? Ou seja, é a lei do todo, é a mente. É a mente e a base de toda a realidade, né? E a matéria é apenas uma manifestação dessa mente, desse todo. Quando Deus criou o mundo, ele primeiro imaginou, ele pensou, entende? Então essa é a primeira lei, a lei do mentalismo. E a segunda lei é chamada de lei da correspondência, que é justamente quando ele imaginou, houve essa correspondência, né? Que é o quê? O que está em cima é como o que está embaixo. Existe uma correspondência entre o mundo entre esses dois mundos, o mundo macrocósmico e o mundo microcósmico. Isso significa que os princípios que regem o universo também regem a vida humana, ou seja, a lei da correspondência é isso. Então, quando ele imaginou, criou com a mente, ele teve essa correspondência e o que foi criado em cima é criado embaixo. Então, aquilo que está na sua mente, você cria uma realidade. Porque nós somos a própria imagem e semelhança, né? Nós estamos aqui como hologramas na terceira dimensão, né? Mas existe um espírito, existe a alma, que está dentro de nós. E existem faculdades, existem é, tesouros, existem dons escondidos dentro de nós, que eles, de propósito, eles foram, digamos que, capazes, né? Vamos tomar um cafezinho aqui para a gente adentrar desse assuntinho que nós estamos falando aqui. E aí, a gente foi capaz e tem certos conhecimentos e dons que nós temos que a gente tem que desenvolver, estudar e buscar ele através do autoconhecimento, através de conhecimento divino, né? Através de uma conexão, não apenas com as coisas materiais, mas com o espiritual, com a espiritualidade verdadeira, né? Não a espiritualidade mórbida, essa espiritualidade manipulada ou criada para entreter as massas. E então, continuando, a terceira lei é aquilo que Nikola Tesla falava, né? Que é a lei da vibração. Tudo vibra. Todas as coisas no universo estão em constante vibração. E a frequência dessa vibração determina a sua natureza. Ou seja, esta é a terceira lei. Terceira lei, a lei da vibração. Tudo está em movimento, né? Tudo está vibrando. Então a vibração é o que? É o pensamento que você emite para a sua realidade, que é o seu corpo físico, criando através do sentimento, que é o que você sente no seu coração. E o nosso coração, ele emana uma energia
criando um círculo, tanto para a direita, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, como de baixo para cima, dos lados na diagonal da direita, na diagonal da esquerda, cria um campo magnético, é como se fosse uma esfera, e a gente fica bem no centro. Essa é a onda, a energia do nosso coração. Isso comprova totalmente essa terceira lei, né? A lei da vibração. E o nosso coração, quando ele ele pulsa, ele vibra, ele está emitindo justamente essa frequência. Então esse campo magnético, né, que tem ao nosso redor, é justamente a nossa frequência, a nossa energia. Então aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente manda para o mundo, é o que a gente está atraindo, né? Entendeu? Então essa é a terceira lei, a lei da vibração, né? Já indo para a quarta lei, que é a lei da polaridade. Ou seja, tudo tem dois polos. Tem graus de maior e menor. Tudo tem os opostos. Tudo tem opostos. E os opostos são complementares. Ou seja, tudo existe a polaridade, né? Existe o negativo, o positivo. Existe o bem, existe o mal. Existe a luz, existe a sombra. E a gente foi ensinado e a gente não soube entender o que é a sombra. A sombra a gente evita. A gente não quer, digamos que, botar ela na claridade porque a sombra ela foi reprimida. Mas na verdade a sombra e a luz elas têm que entrar em equilíbrio para haver esse equilíbrio e a potência real do ser humano seja ativada, entendeu? Então a gente tem que integrar a luz, quer dizer, integrar a sombra. A sombra não pode ser nem demais e nem a luz pode ser só luz o tempo inteiro, porque vai ficar em desequilíbrio. Então tem que entrar em equilíbrio, tá entendendo? Então as polaridades existem para isso, e essa é a lei da polaridade, a quarta lei. A gente vai compreender mais sobre isso, tá ok? E agora a lei 5, que é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce, né? Tudo no universo está em constante fluxo e refluxo, seguindo um ritmo cíclico. Basta a gente olhar, né? Existem os períodos de inverno, verão, não é? Lua cheia, lua nova, entendeu? Existem os períodos de outono, ou seja, tudo é cíclico, tudo é insenoide, né? Tudo está o tempo inteiro em movimento, tá entendendo? E essa é a lei do ritmo, é o que rege as coisas no mundo, no universo, em tudo que a gente pensar. E a outra é a lei da causa e efeito, ou seja, tá vendo como todas as leis se complementam uma na outra, criando as leis universais? A outra é a da causa e efeito. Para toda causa existe um efeito. E para todo efeito existe uma causa. Toda ação tem uma consequência. E a consequência é a causa de uma ação. Tá entendendo? Ou seja, olha só, tudo que nós fazemos, a gente cria uma reação. Tudo que eu faço com você, tudo que você faz comigo, e vice-versa, e você com as outras pessoas, e todo mundo, tá entendendo? Aí já imagina qual tipo de sentimento, qual tipo de nutrição é o pensamento do qual você está emitindo as frequências para o seu coração, né? E o seu coração está emanando essa energia, né? E existe a lei, as leis e tudo que vai e volta, a lei do ritmo, entendeu? E que aquilo que você está causando é uma coisa boa, uma coisa ruim. E aquilo está influenciando você para evoluir ou está te mantendo no mesmo lugar ou está te mandando num engano de uma doença que isso é apenas mental, emocional e você pode curar quando você entra na consciência e usa essas leis a seu favor. Tá entendendo? Então, essa é a sexta lei e vamos diretamente para a sétima lei, que é a lei do gênero. O que significa? Tudo tem um princípio masculino e feminino. Tudo tem princípio masculino e feminino que são complementares e interligados, ou seja, essa é a realidade mais pura, nua e crua. Entende quem quer e quem não quer, tá entendendo? E quando a gente utiliza essas leis ao nosso favor, nós podemos criar nossa realidade. E essas foram as 7 leis. As 7 leis as 7 leis herméticas. E era sobre isso que eu queria falar com você.
Mas aqui é apenas para trazermos as leis à tona, mas nós vamos aprofundar e adentrar dentro de cada lei e vamos não apenas ouvir e ficar aqui só no superficial, vamos entrar no assunto e vamos destrinchar e vamos colocar em prática, trazendo para cá todo o relato. Então, você já curte, compartilha, deixa os comentários aí, o que é que você acha e vamos para já são que quase 10 minutos de conteúdo aqui, então é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha e deixa seu like aqui, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima.